Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Vou colocar aqui no canal mais essa playlist que será as leituras espirituais. Então, esse primeiro momento, eu vou fazer a leitura da vida dos santos com esta obra do padre Adam Butler, né? E Alban Butler, que escreveu esta obra, que é a Vida dos Santos. Então, eu vou seguir com a publicação da minha Biblioteca Católica. Vou começar a fazer as leituras desses livros aos pouquinhos e ir postando aqui no canal. Antes de iniciar a leitura, bom, hoje está sendo gravado nesse exato momento, é o dia 22 de abril. Então, deixa eu abrir aqui no dia 22 de abril, porque eu vou fazer sequência e depois eu retorno para o início do livro. Então aqui, ó, abril, 28, 23, pronto, 22 de abril. Eu não vou iniciar esse livro, outros livros pela playlist a respeito das leituras espirituais, eu vou começar realmente do início do livro. Esse daqui eu vou começar a partir, porque como é uma leitura da vida dos santos, eu vou iniciar a partir do dia que eu estou fazendo a gravação do vídeo, que hoje é dia 22 de abril. Então, é São Sotero do século II, que morreu em 174. Então, vamos começar esse momento, vai ficar aqui gravado no canal, né? As leituras espirituais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus onipotente e eterno, que pela força do teu Espírito Santo santificastes a vida de tantos fiéis, que vos serviram ao longo de todos os tempos e em todos os lugares, testemunhando a vossa grandeza, amor e bondade. Fazei que pela poderosa intercessão de todos os santos, que vós bem conheceis, cheguemos nós também à graça da vida eterna junto de vós, na companhia de vosso Santíssimo Filho Jesus Cristo, Nossa Senhora e todos os santos e santas. Todos os santos de Deus, rogai por nós. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Isso aqui é uma oração e de uma imagem belíssima, né? Uma imagem muito bonita, com o altar do Senhor embaixo, com os santos, e no céu, né, os santos também. Então, é a comunhão dos santos, a igreja militante com a igreja triunfante. Os santos rezando no altar com o Santíssimo Sacramento e no céu os santos com a Santíssima Trindade. Então, realmente é a comunhão dos santos. A igreja aqui, a igreja que padece a sua purificação no purgatório e a igreja triunfante no céu. Então, é uma obra vivendo a vida de cada santo. Então, 22 de abril, São Sotero, que morreu em 174. São Sotero foi promovido ao papado com a morte de Santo Aniceto, em 173. Pela doçura de seus discursos, acalentava todas as pessoas com a ternura digna de um pai e ajudava com generosas esmolas os indigentes, especialmente aqueles que sofriam por causa da fé. Seguindo o costume de seus antecessores, estendeu prodigamente suas doações a igrejas mais distantes, particularmente a de Corinto. Remeteu a esta igreja também uma esplêndida carta, como atesta São Dionísio de Corinto, em sua epístola de agradecimento, em que acrescenta ser aquele texto, em conjunto com uma carta do Papa São Clemente, digno de leitura para a edificação dos fiéis reunidos aos domingos nas assembleias, com o fim de celebrar os divinos mistérios.
São Sotero se opôs com vigor à heresia de Montano e governou a igreja até o ano de 177. Depois temos São Leônidas, de 202, século III. O imperador Severo, no ano de 202, o 10º de seu reinado, promoveu uma sangrenta perseguição que preencheu todo o império de mártires, especialmente no Egito. O mais ilustre daqueles que enobreceram e edificaram a cidade de Alexandria com seus triunfos foi Leônidas, pai do grande Orígenes. Era um filósofo cristão, esplendidamente versado tanto nas ciências profanas quanto nas sagradas. Tinha 7 filhos, sendo o mais velho Orígenes, a quem criou com abundante carinho. Agradecia a Deus por tê-lo abençoado com um filho de disposição tão excelente para o aprendizado, além de enorme zelo pela religião. Estas qualidades o tornaram muito querido aos olhos do Pai, o qual, após seu batismo, passou a chegar-lhe à cama enquanto dormia, e desvelando-lhe o peito, beijá-lo com enorme respeito, como verdadeiro templo do Espírito Santo. Quando no 10º ano do governo de Severo, abateu-se sobre a Alexandria a perseguição liderada por Leto, o governador do Egito, Leônidas foi jogado na prisão. Orígenes, que tinha então apenas 17 anos de idade, ardia com incrível desejo de martírio e procurava todas as oportunidades de encarar esse destino. Mas sua mãe lhe implorou que não a abandonasse, e quando ele redobrou seu ardor ao ver os grilhões do pai, ela foi forçada a trancar no armário todas as roupas do filho, para obrigá-lo a permanecer em casa. Assim, vendo-se incapaz de fazer qualquer coisa, Orígenes escreveu uma carta ao seu pai com palavras muito cativantes, exortando-o intensamente a contemplar com coragem e alegria a coroa que se lhe oferecia, acrescentando a seguinte frase: Tomai cuidado, Senhor, para que não mudeis vossa inclinação por nossa causa. Seguindo estas palavras, Leônidas foi decapitado pela fé em 202, com suas posses e propriedades sendo todas confiscadas para proveito do imperador. A viúva foi deixada com 7 filhos para sustentar nas mais indigentes condições possíveis. Tinha, porém, a divina providência como suporte e consolação. Então, São Sotero e São Leônidas, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No início dessa obra, fala um pouco do autor. Eu vou ler aqui um pouco da vida do padre Alban Butler, porque aí fica registrado com relação ao autor da obra, né? Porque depois, aos poucos, vou ficar lendo e postando no vídeo, né? Postando nos canais, no canal, os vídeos, seguindo ainda a vida dos santos até conseguir terminar a obra. Então, a trajetória do padre Alban Butler. O reverendo Alban Butler nasceu em 13 de outubro de 1710,
em Apple Tree, em um aristocrático lar inglês. À época de seu nascimento, a família passava por graves dificuldades financeiras. No caso, graves dificuldades financeiras. Aí coloca uma nota de rodapé a respeito do avô do padre Adam, do padre Alban. Seu avô paterno, Simon Butler, fora um zeloso lorde protestante que ajudara a convocar Guilherme de Orange para invadir a Inglaterra e depor o monarca católico Jaime II, o que redundou na conhecida Revolução Gloriosa. Tomado de remorso pelas consequências políticas da assunção do rei protestante ao trono, Simon Butler, que é o avô do padre Alban Butler, Simon teria dissipado as posses da família em busca de consolo nos prazeres. Sua educação, no caso do padre, né, ainda quando jovem, contudo era importante demais para merecer qualquer negligência. E mesmo na época de penúria, Butler foi enviado ao internato em Lancashire, onde começou a nutrir seu profundo amor pelos estudos. Ainda na infância, desenvolveu grande admiração pelas histórias dos santos. Frequentemente reunia os colegas para expor-lhes com precisão e eloquência as vidas miraculosas daqueles heróis em Cristo. Aos 8 anos, o piedoso menino foi enviado ao seminário em Douai. E aqui, no caso, aqui tem uma nota de rodapé a respeito do seminário. Douai, no caso, cidade, né? Douai. Cidade no norte da França, famosa por sua universidade, um dos grandes centros da intelectualidade católica europeia entre os séculos XVI e XVII. Foi em sua faculdade de teologia que se compôs a Bíblia Douai-Rheims, célebre tradução inglesa da Vulgata. Por volta dessa época, viu os pais serem chamados para junto do Senhor. Tendo a mãe deixado aos filhos uma belíssima carta de despedida em que os exortava a morrer 1000 vezes, se possível, antes de abandonar a fé. Butler destacava-se no colégio por sua humildade, devoção e obediência, como ficou consignado nos testemunhos de alguns colegas. Acolhia com paciência e mansidão a todas as amarguras, incluindo as injustiças que sofria de certos professores. Nada jamais lhe agitava o espírito e às dificuldades respondia com renovado amor ao próximo, distribuindo aos pobres grande parte do estipêndio e provisões de que necessitava para levar sua vida estudantil. Dotado de um poderoso vigor intelectual, não se permitia dormir mais que 4 horas por dia, consumindo seu tempo de vigília em estudo e oração. Fosse na solidão, ou cercado de amigos, ou durante as refeições, ou em suas caminhadas, ou sobre a sela do cavalo, jamais deixava a companhia dos livros. Possuía uma velocidade impressionante de leitura, o que lhe permitiu acumular a imensa erudição que demonstraria nos vários volumes de Vida dos Santos. Após completar o curso natural de estudos em 1735, seria ordenado padre e admitido como professor de filosofia na Universidade de Douai. Estudou
e observou a filosofia natural de Newton e a metafísica de Rolf e de Leibniz. Embora sempre com imensas reservas quanto à incapacidade que via nesses autores de iluminar as realidades da vida espiritual. Segundo testemunhos, celebrava piedosamente a Santa Missa e tinha grande cuidado para com os penitentes no confessionário, que incluíam soldados irlandeses internados nos hospitais militares. Com frequência os reunia para pregar-lhes sermões e exortá-los ao heróico exemplo dos santos. Foi um notório defensor da infalibilidade papal, mais de um século antes de promulgada oficialmente como doutrina da Igreja por Pio IX. Por sinal, aí vem aqui uma nota de rodapé a respeito dessa parte. Por sinal, a primeira obra de Butler, publicada anonimamente, foi uma mordaz crítica aos erros de História dos Papas do polêmico Archibald Bauer, assim como ele, formado em Douai, History of the Popes. Ao mesmo tempo, não deixava de denunciar o erro oposto dos ultramontanistas, que confundiam o reinado do Cristo com o império dos Césares e arrogavam ao Papa o poder de depor reis e imperadores. Passados alguns anos, quando se encontrava perto de concluir seu magnum opus, Butler decide fixar-se em Londres, onde teria à disposição uma miríade de bibliotecas públicas para usar como fonte de consulta. Porém, mal se instalara, foi enviado contra a vontade em uma missão apostólica em Staffordshire, mesmo com prejuízo para seus estudos. Atenderia a todos com solicitude. Pouco depois foi incumbido como capelão de Edward Howard, herdeiro do Duque de Norfolk, enviado para estudar em Paris, aonde Butler o acompanharia. Howard faleceu muito jovem e o sacerdote permaneceu na capital francesa, onde finalmente pôde concluir a obra à qual dedicara 30 anos de sua vida. Dominava com perfeição o italiano, o espanhol e o francês, além do latim, grego e línguas orientais. Era perito nas escrituras e em teologia, direito canônico, patrística e história eclesiástica, e dono de inquestionável erudição. Conhecia a fundo também heráldica e geografia, filosofia, botânica e medicina. Na companhia do bispo Challoner, e aí nota de rodapé, Richard Challoner nasceu em 1691 a 1781. Bispo católico responsável pela revisão da tradução da Bíblia Douai-Rheims. Butler foi intelectual católico de destaque no período mais difícil do catolicismo inglês, então perseguido na ilha com mãos de ferro. Além de dedicar-se de corpo e alma à vida dos santos, auxiliaria Dom Challoner, o bispo, com suas memórias de sacerdotes missionários, obra referencial sobre os católicos martirizados durante o reinado de Elizabeth e de outros monarcas anglicanos. Butler
jamais encontraria o tão almejado descanso para seus estudos. Tamanha era a sua reputação ao final da vida, que 4 bispos o procuravam constantemente em busca de conselho, atribuindo-lhe os poderes de um vigário geral. Faleceu em Saint-Omer, na França, no século XVIII, em 1773, após a Revolução Francesa. Seu túmulo desapareceu. Bom, esse é o autor desta obra, A Vida dos Santos, que a minha Biblioteca Católica publicou e que eu tenho a intenção de ler aos pouquinhos o livro, né, aqui e postar no canal. Por enquanto, Deus nos abençoe e que o exemplo da vida dos santos possa nos influenciar para, né, não só influenciar, né, como exemplo, mas que possamos pedir as suas intercessões. É algo vivo a comunhão dos santos na vida da igreja, né? É algo vivo, real e católico, graças a Deus, né? Um grande auxílio dado por nosso Senhor. Até o próximo vídeo, que eu vou dar continuidade, né, nas playlists das e outras obras espirituais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Nossa Senhora nos abençoe e nos guarde. Amém.